tá fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fala pessoal, JNT aqui. Hoje eu quero trazer um vídeo explicativo, um vídeo didático para vocês que me fizeram algumas perguntas aí nos comentários, deixaram algumas não deixou. Teve um cara aqui, eu lembro que eu fazia uma explicação sobre rejeição e pressão em velas, então eu vou dar dando início ao vídeo nesse momento, a essa explicação. Eu espero que esse conteúdo ele possa agregar nas análises de vocês. Então, tentando fazer um vídeo aqui bacana, tá? E antes de eu dar início, para você que é novo aqui no meu canal, te convido a fazer parte aí, se inscrever no meu canal. Esse é um canal novo, então toda ajuda é bem-vinda, beleza? Te convido a fazer parte do meu grupo do Telegram também, o link vai dar na descrição. E então vamos à explicação, tá? Quando eu falo sobre, por exemplo, pressão, tá? Uma vela com pressão, eu me refiro a uma força, beleza? Uma força na vela, uma pressão na vela. Deixa eu fazer aqui, ó, o exemplo, tá? Tô fazendo aqui de preto mesmo, porque tanto em velas de compradores, caso aí das velas médias, tanto em velas de vendedores, como as vermelhas, e elas têm pressão e têm rejeição em ambas as velas. Então, vou fazer aqui um exemplo de uma vela ou pressão compradora, por exemplo. Deixa eu até trocar a cor aqui, ó, para ficar melhor, tá? Ó, eu tenho aqui uma vela de compradores. Eis um martelo que teve aqui um pavio, beleza? Ó, o que eu tenho aqui nesse pavio, o que essa vela ela me diz? Que eu tive aqui uma pressão compradora, beleza? Uma pressão compradora que se originou a partir daqui, tá? Da ponta do pavio. Por quê? Esse ponto eu consigo entender que é uma região ali, ó, um ponto de entrada onde eu tenho fortes compradores. Por quê? Essa vela ela chegou até essa região, ao ponto de mínima ali, beleza? E eu tive uma forte entrada de compradores a partir desse ponto. Como eu consigo ver isso? Como eu consigo entender? Ó, eu tive aqui uma vela com pressão compradora a partir dessa região. Ó, pressão compradora. Então, todo esse pavio significa que há mais interesse aqui, ó, a dominância dos compradores. Beleza? Então, os compradores eles são muito fortes. Isso me indica com esse pavio, beleza? Agora, como eu poderia saber, por exemplo, que eu tive uma rejeição essa vela, uma rejeição dos vendedores, tá? Tenho aqui uma vela verde. Digamos que, ó, eu tive pressão, a pressão compradora que a partir desse ponto, e tive aqui um pavio na parte superior ali, um pequeno pavio. Então, ó, como aqui embaixo eu tenho compradores a partir desse ponto, aqui em cima eu tenho vendedores, beleza? Por quê? Porque é uma vela de compra, uma vela de compradores. Então, essa vela se movimenta da seguinte maneira: estrutura de alta, beleza? Como eu tenho uma vela de compradores, eu tive aqui uma movimentação de alta. Então, isso me faz entender que os vendedores eles estão aqui, eles estão distantes. Então, como eu sei que possivelmente os compradores eles vão entrar na próxima vela para preencher esse gap aqui, ó, esse espaço, esse fechamento até essa ponta do pavio ali, onde eu tenho vendedores posicionados. Como eu sei? Ó, você leva em consideração o quê? Como eu tenho aqui um pavio maior de pressão compradora, maior do que esse pavio aqui de rejeição dos vendedores, beleza? Por conta dessa pressão, dessa força de compradores aqui, os compradores eles são capazes, ó, de preencher esse gap até essa região, beleza? Ó, desse fechamento, tá? Até essa ponta do pavio aqui onde eu tenho vendedores. Por conta disso, eu digo, tá? Por conta disso eu digo, ó,
pressão, deixou pressão comprador ali, deixou rejeição comprador. Agora vamos a um exemplo. Caso eu tenha aqui, ó, um pavio. Ó. Um pavio aqui visivelmente do mesmo tamanho, isso me indica que é um sinal de continuidade. Por quê? Porque eu dei, é meio que uma indecisão. Então, o que eu levo em consideração nesse momento aqui, nesse exemplo? Eu levo em consideração, ó, a cor da vela. Se eu tenho aqui uma vela verde, ó, e eu tenho uma estrutura de alta aqui no passado, beleza? Isso aqui é o spinning top, ó, beleza? Isso aqui é o spinning top. Então o spinning top por si só ele é um sinal de continuidade. Então eu tive aqui, ó, com essa vela no meio de uma tendência de alta. Beleza? Eu tenho aqui uma estrutura de alta, uma tendência de alta. Eu tive pressão compradora a partir desse ponto e tive, ó, uma continuidade dessa pressão compradora daqui, tá? Até cá em cima. E onde estão os vendedores? E os vendedores eles estão aqui. Essa vela, a movimentação nessa vela, ela é da seguinte forma. Ó, ela abre, ela vem cá embaixo, tá? Ela vai lá em cima, onde tem ali a entrada dos vendedores. Aqui foi o preço de abertura, beleza? Open. Em inglês, abertura. Aqui eu tive a máxima desse preço. Por quê? Por que máxima? Porque é uma vela verde. Beleza? A partir desse ponto, a partir dessa região, onde eu tenho um ponto de entrada de vendedores, os vendedores eles rejeitam esse preço. Por conta disso, eles deixam aqui um pavio. Beleza? Então os vendedores eles rejeitaram esse preço e essa vela ela finalizou, ó, bem aqui. Então você vê que isso aqui é uma estrutura de alta, consegue notar aí, ó, estrutura de alta. Beleza? Essa foi a movimentação dessa vela. Então por conta disso ela é ali um sinal de continuidade, muitas das vezes. Caso você não tenha, ó, caso você não age aqui no passado, por exemplo, toda a explicação aqui. Caso você não tenha aqui no passado um price action, uma região ali de resistência ou suporte, tá? O exemplo aqui. Caso você não tenha esse tipo de situação, tá? Caso você não tenha aqui uma região de resistência ou suporte, uma região ali de simetria, essa vela ela vai funcionar com sinal de continuidade. Mas caso haja aqui, ó, uma região de suporte, tá? É uma SNR ali, simetria, suporte, resistência, essa vela ela vai funcionar, vai sinalizar aqui uma possível deversão da próxima vela. Beleza? Então, em alguns casos, você vai ver aqui uma entrada de vendedores, caso haja aqui um price action. Então, vamos fazer outro exemplo. Eu tenho aqui uma situação, ó, um momento, beleza? Momento vendedor. Ó, tive velas vermelhas, aí de repente me surge aqui, ó, uma vela com um pavio um pouco maior do que o corpo, porque o corpo da vela aqui. Então isso me indica que houve, primeiramente, uma presença compradora, beleza? Por quê? Porque essa vela primeiro ela abriu, os compradores eles entraram nessa vela, mostraram presença aqui, mostraram interesse, mas os vendedores eles foram mais fortes e rejeitaram esse preço, transformando isso aqui no quê? Numa pressão vendedora, porque os vendedores eles entraram a partir desse ponto, eles reverteram esse preço, que antes era um preço ali de compra, reverteram e finalizaram o preço bem aqui, beleza? Então, essa vela ela me indica que houve uma pressão vendedora. Então, por conta dessa pressão vendedora, por conta dessa tendência de baixa que eu tenho aqui, o momento de baixa, os vendedores eles são capazes de entrar ali na próxima vela. Por quê? Por conta dessa, ó, pressão vendedora, pressão vendedora, pressão vendedora. Então, caso eu não tenha aqui no passado, uma região aqui, ó, de SNR, SNR é suporte, resistência ou simetria. Beleza? Caso eu não tenha esse tipo de situação, a maioria dos casos, essa vela, os vendedores eles vão dar continuidade. Beleza? Mas caso eu tenha uma região aqui de SNR,
Começa aqui no exemplo. Caso eu tenha aqui uma região SNR do suporte, tá? Por conta dessa presença compradora que eu tive no início, que me mostrou ali um interesse do comprador, e por essa vela ela ter fechado aqui, ó, um ponto de entrada onde eu tenho fortes compradores, uma região aqui, suporte, os compradores eles serão capazes, ó, e na maioria das vezes eles serão capazes de entrar ali na próxima vela. Por quê? Porque eu tive uma presença compradora dessa vela. Beleza? Então você tem que saber diferenciar o que é pressão e o que é rejeição. Beleza? Só que haverão algumas situações no gráfico em que você vai ter que levar em consideração essas regiões de suporte e resistência. Beleza? Essas SNF. Então, como aqui, ainda que eu tivesse aqui uma pressão vendedora, eu posso ver aqui, eu posso esperar uma entrada de compradores. Beleza? Agora, caso eu tenha uma situação, ó, onde eu tenho uma entrada de vendedores e entrada de vendedores, beleza? E tenha me deixado aqui, ó, o pavio na parte de baixo, tá? Eu tenho com suporte a região aí de SNR, pouco mais afastado desse preço de fechamento aqui, desse ponto de fechamento da vela. Então, com isso aqui, o que o gráfico me mostra? Ele me mostra que houve uma pressão vendedora até esse ponto. E a partir daqui, ó, a partir dessa região, a partir do ponto desse pavio aqui, esse preço ele foi rejeitado pelos compradores. Então os compradores eles estão aqui, beleza? Como os compradores eles estão aqui, os vendedores eles serão capazes de dar continuidade em preencher esse gap, beleza? Por quê? Porque eu tive uma pressão vendedora. E o preço ali, ó, ele fechou distante nessa região de rejeição do comprador. Então, por conta disso, os vendedores eles dão continuidade. Agora, se eu tenho, por exemplo, ó, no caso aqui dos compradores, eu tenho aqui uma entrada forte de compradores, tá? Eu tive aqui, por exemplo, um martelo invertido ali, que me deixou, ó, uma entrega futura, beleza? Caso eu tenha, aqui no passado, caso eu tenha uma SNR, tá? Caso eu tenha aqui uma simetria como essa, por exemplo, do próprio pavio da vela anterior, ó. Caso eu tenha uma vela de fechamento aqui, que ela tenha fechado nesse ponto, há uma chance dos vendedores entrarem nessa vela. Por quê? Vou explicar para vocês por quê. Porque aqui, ó, eu tive uma entrada de vendedores. Vendedores rejeitaram esse preço, mas por conta dessa pressão compradora, os compradores eles foram capazes de fazerem mais uma vela ali e fecharem o preço onde eu tenho, ó, entradas de vendedores. Beleza? Agora, com esse pavio me mostra o quê? Uma forte rejeição vendedora. Como eu sei que isso é uma rejeição vendedora? Levando em conta esse exemplo que eu expliquei aqui no passado. Eu tive uma entrada de vendedores dessa vela, rejeitaram esse preço a partir desse ponto. E eu tive na vela seguinte uma vela que fechou no mesmo ponto dessa rejeição anterior. Então, com esse pavio, onde primeiramente foi uma pressão compradora, eu tive uma forte rejeição do vendedor a partir desse ponto. Os vendedores eles empurraram o preço, ó, rejeitaram esse preço até o fechamento da vela anterior, onde eu também tenho vendedores. Então, por conta disso, os vendedores serão capazes de entrar ali na próxima vela. Beleza? Você vê que esses exemplos, ó, aparenta ser aqui, tá? Aparenta ser uma entrada, ó, uma pressão compradora. Beleza? Só que nesse caso, ó, isso aqui é uma rejeição. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos no próprio gráfico. A partir desse momento. Ó, vou procurar aqui alguns exemplos para que vocês... Ó, olha só aqui, ó, acontecendo nesse momento. Ó, uma forte rejeição do comprador a partir desse ponto, só que eu tive aqui, ó, tenho aqui um forte momento, beleza? Uma pressão vendedora.
eu tive 4 velas fortes dos vendedores. Porém, entretanto, todavia, eu tenho aqui uma região, um level, onde foi rompida, tá? A região de rompimento ali. Região. Entendeu aqui? Eu tive o rompimento dessa região. Então, por conta desse rompimento, em alguns casos, pode acontecer aqui uma reversão de preço. E os compradores, eles fazerem uma vela que... Mas como eu tenho aqui no passado, ó, um momento, uma pressão vendedora, tá? Em alguns casos, os vendedores vão dar continuidade, mas em outros casos, essa vela vai reverter. Então, o que você leva em consideração nesse ponto, tá? Nesse exemplo, você leva em consideração, ó, a tendência. Tá vendo que aqui, como está sendo ali uma tendência de baixa? Tendência de baixa. Então, ó, vendedores, eles são capazes ali de dar continuidade. Só que não serão todas as vezes, mas em alguns casos esse tipo de vela ela vai reverter, tá? Mas como é que eu tive ainda assim uma vela muito forte, ó, uma velas grandes, tendo velas fortes ali dos vendedores. Vendedores serão capazes de entrar, tá? De fazer ali mais uma vela. Agora, nesse momento aqui, ó, o que eu tenho nesse momento? Que o mercado aí tá me dizendo. Vendedores, eles fizeram uma pressão, teve uma pressão vendedora nessa vela, ó, com o preço a 10 pontos. Então eu tenho compradores bem aqui, beleza? Bem aqui. Por conta disso, ó, a próxima vela foi ali uma vela vermelha, porque esse gap, ó, ele precisa ser preenchido pelos vendedores. Então, a vela seguinte, eu tenho pressão vendedora, tá? Tive aqui uma pressão vendedora, mas ó, os compradores eles já rejeitaram esse preço um pouco mais acima do que nesse ponto. Então os compradores eles subiram um pouco, eles mudaram o seu ponto de entrada. Beleza? Então aqui, ó, eu tive rejeição vendedora novamente. Por quê? Porque é uma tendência de baixa e ainda há esse gap a ser preenchido. Essa mínima ali, onde os vendedores eles empurraram o preço passado. Então tive aqui, ó, uma vela muito fraca do comprador, com rejeição vendedora, beleza? Um sinal de continuidade para baixa, independente da cor. Por conta disso, nós vemos aqui o entrada de vendedores. Vendedores fechou no que, ó? Inclusive, esse gap que há até a compra desse ali, onde eu tenho entradas de comprador. Compradores, eles estão posicionados meio aqui. Agora, vou fazer esse rompimento, ó, puta do rompimento dessa mínima ali, ó, há uma chance aqui também, ó, ainda tenho compradores aqui, tive rejeição compradora, ó, mas isso aqui é uma vela muito forte no vendedor e a tendência é uma tendência de baixo. Então ainda há uma chance aqui dos vendedores eles fazerem mais uma vela, só que também há uma chance dos compradores rejeitarem esse preço, por quê? Porque rompeu essa mínima. Então 70% dos rompimentos do mercado são rompimentos falsos. Então, com o ponto desse rompimento aqui, há uma chance do comprador ele inverter o preço nessa vela. Ó, o tá acontecendo aí desse. Ó, uma rejeição muito forte do comprador a partir desse ponto. Tá? Rejeição forte. Ó, reverteu o preço aí. O comprador inverteu o preço. E tive forte pressão. Então há uma chance do comprador entrar novamente nessa vela. Mas também com onda da tendência de baixo, como os compradores estão constantes só, ainda há uma chance ali do vendedor ele estar continuidade. Então você precisa ficar ligeiro quanto a esses detalhes. Mas eu te convido a usar a conta dentro, tá? Para poder praticar. Porque você só mapa. Por isso que tem que ter completamente preferidamente isso aqui. E o que é para passar? Treinar. Beleza? Tá colocando a cara, tá? Agora eu vou para aqui um outro exercício. Ó, aqui, curiosidade. Exemplo de pressão vendedor. Sabe para que tá? Utiliza pressão vendedor. Ó, pressão vendedora rompeu essa região com a vela muito forte
Não tive rejeição aqui do comprador, então não tive pavio. Isso indica que não há rejeição do comprador. E não houve, dominância dos vendedores. Beleza? Não tenho rejeição, não tenho pavio. Os vendedores, eles mostram o quê? Força, mostram pressão vendedora. Aqui novamente, uma vela muito forte, pressão vendedora essa vela. Só que isso aqui é uma vela grande, tá? Uma vela, velas muito grandes, ela já emete adequado, pelo menos por 1 minuto, como eu já expliquei também. Com essa daqui, tá? Esse tipo de vela muito grande, elas revertem no mercado. Beleza? Então, toda aqui a explicação. Fraqueza do vendedor. Fraqueza do vendedor. Possível tenho compradores muito próximo aqui, muito próximo dessa região. Beleza? Que então tá mais próximo da entrada de compradores, do ponto de entrada de compradores, do que o ponto de entrada de vendedores, que tá bem aqui em cima. Então os compradores, eles estão mais próximos aqui dessa região. Por conta disso, os compradores, eles estão entrando aí na próxima vela. Agora vamos a outro exemplo, a outra explicação aqui. Eu tive uma força do vendedor com essa vela, vendedores muito fortes, estrondosos aí. Eu tenho ponto de entrada de compradores distante. Eu tive na vela seguir uma entrada de vendedores novamente. Por quê? Porque eu tive uma entrada forte com essa vela. Então os vendedores, eles deram continuidade. Só que essa vela me mostrou fraqueza do vendedor. Beleza? E quando eu tive aqui fraqueza do vendedor, uma vela que finalizou a simetria da vela anterior no mesmo fechamento e tomou aqui uma forte rejeição, tá inclusive. Eu tive aqui nessa vela também uma presença compradora até esse ponto. Compradores primeiro entraram nessa vela, fizeram uma vela peixe e depois o vendedor rejeitou esse preço. Mas, entretanto, todavia, só que essa vela é uma vela de fraqueza de vendedores. Como eu sei que é uma fraqueza de vendedores? Porque eu tive aqui no passado uma vela muito forte, comparado com a vela seguinte, então muito fraca ali, teve rejeição, finalizou próximo de um ponto de entrada de compradores. Então, há muito mais próximo aqui de um ponto de entrada de compradores, porque o ponto de entrada de vendedores que está ali em cima. Beleza? O ponto disso, compradores entram, hein? Deixa eu pegar aqui uns exemplos de continuidade. Com isso aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, uma vela, um sinal de continuidade. Eu tive uma vela forte do comprador. Vela forte do comprador novamente. Eu tive uma rejeição do vendedor a partir desse ponto. Só que eu tive força compradora, sinal de continuidade, e ainda há um gap, há o espaço a ser preenchido desse ponto de fechamento até essa rejeição do vendedor. Então, como há esse gap aqui, há esse espaço, os compradores aí são capazes de preencherem ali. Novamente na vela ideal. Eu tenho aqui, pouco de pressão compradora, pouquíssima pressão compradora, mas ainda é uma vela muito grande, uma vela forte comprador. Novamente, compradores entraram. Que vai ser bem melhor. Esse foco bem melhor. Eu tive, tem aqui uma região de simetria, o fundo ali, olha, eu tive fundo duplo, beleza? As equações de fundo duplo. Eu tive pressão compradora para essa vela, compradores me empurraram ali o preço até essa região, onde houve uma rejeição do vendedor. Mas daqui até lá, eu tive uma pressão compradora em toda essa região. Então, por conta disso, o comprador ele entrou ali na vela seguinte novamente. E aqui eu tive pressão compradora, pouquíssima rejeição do vendedor. Pressão compradora, força compradora. Pressão compradora, pouca rejeição do vendedor. E uma vela grande, uma vela forte com focador.
alcançou a vela continuidade de compradores. Beleza, novamente, a continuidade de compradores deu. Pressão compradora. Vendedores rejeitaram o preço nesse ponto. Então ainda há um gap, isso aqui ainda é um sinal de continuidade para alta. Beleza? Na próxima vela, compradores entraram novamente. Pressão compradora, pouquíssima rejeição e ainda há um gap a ser preenchido por toda essa área aqui. Então, sinal de continuidade novamente de comprador, entrada de comprador na vela seguinte. Agora, na vela seguinte, tinha uma vela que ela finalizou aqui, ó, nessa simetria, teve uma rejeição vendedora, finalizou dentro dessa simetria. Tá chato. Novamente vou dando aqui a explicação. Tive aqui uma vela. Uma dela que teve uma presença vendedora. Tinha uma presença vendedora. Vendedores primeiro apiram esse preço. E qual era o preço até ali? Depois, o comprador ele rejeitou esse movimento e foi capaz aqui de fazer mais uma vela verde, preencher esse gap até esse ponto de entrada de vendedores. Mas essa vela ela finalizou nessa simetria e deixou o pavio. Beleza? Isso me mostra que houve uma rejeição vendedora nesse ponto desse pavio. E essa vela finalizou na simetria. Então, por conta disso, os vendedores entraram na próxima aí. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter sanado aí algumas dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar sua aí nos comentários. E até a próxima. Fique com Deus.